Ô Edilene, o Palácio do Planalto está seguindo diretrizes específicas para a troca de ministros? Como é que seria isso, hein? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, o Palácio do Planalto segue diretrizes específicas para fazer a sua troca de ministros. Lula troca os ministros mais ou menos em duas etapas. Uma são aqueles que são do próprio PT e os outros são de outros partidos. Para os ministros petistas, principalmente, mas isso vale para todos, o presidente Lula está avaliando as entregas. Quais são as marcas de cada pasta? E é isso que deve orientar a primeira troca dele depois que ele trocou o ministro da Secretaria de Comunicação, quando saiu Paulo Pimenta e entrou Sidônio Palmeira. O critério foi o mesmo. Lula quer saber o que entrega cada ministro e qual é a marca de cada ministério. Aqueles ministros que não estão entregando ou que pelo menos não parece que estão, embora estejam, serão trocados. Hoje, por exemplo, há uma expectativa da troca da ministra Nízia Trindade pelo ministro Alexandre Padilha, que hoje ocupa a pasta de Relações Institucionais. Isso porque hoje o presidente Lula tem uma reunião com Nízia e há uma expectativa de que a troca ocorra hoje, embora isso não esteja confirmado, já que o presidente Lula age no próprio tempo dele, embora converse com interlocutores, ele não é claro sobre o tempo em que fará essas decisões, em que elas serão anunciadas. E por que Nízia Trindade está sendo substituída? Apesar de ser uma técnica altamente qualificada, ela que veio da Fiocruz, o presidente Lula quer um ministro que seja um político e um ministro que saiba embalar o pacote daquilo que está sendo entregue. E é o caso de Alexandre Padilha, que já foi ministro da Saúde outras vezes, é conhecido como sendo aquele que alavancou o programa Mais Médicos, e o presidente Lula quer isso, que os ministérios, os 38, tenham suas marcas. Então, a troca dele acontece em algumas pastas por isso. Qual que é o segundo grande critério para trocas? É a governabilidade. O presidente Lula precisa afagar os partidos do centro para terem esses partidos na base de votação dele no Congresso Nacional. Ele precisa dividir o poder e também o conteúdo programático, e isso afeta a primeira estratégia, porque são mais de 30 ministérios, na verdade são quase 40. E alguns ministros me disseram que uma das dificuldades quando Lula cobrou isso é que os ministros querem, é claro, que a marca do governo prevaleça, porque é uma prerrogativa do presidente Lula, mas cada partido tem também sua prioridade. Então, é difícil definir tantas marcas, quase 40. Eles acreditam que um guarda-chuva, ou que guarda-chuvas grandes possam abrigar as grandes políticas do governo, e aí cada ministro, no seu detalhe, faz a sua entrega, mas os partidos também querem a paternidade de algumas propostas, o que fica difícil se for preconizada ou priorizada a prioridade do Partido dos Trabalhadores. Então, as duas grandes estratégias do presidente Lula são essas. Ele quer que os ministros entreguem, que eles deixem suas marcas, que os ministérios tenham marcas do Partido dos Trabalhadores, e ele quer também garantir governabilidade. Por isso, faz troca tanto entre os ministros petistas quanto entre os ministros que são de outros partidos. Eustáquio. Ô Edilene, o presidente Lula está adotando estratégias para reagir aos enfrentamentos da oposição? Como é que seria isso? Sim, na semana retrasada, o governo, o Palácio do Planalto, passou por um período de silêncio e teve a crise que foi provocada pela queda de popularidade em função da crise dos alimentos e também da polêmica em relação ao Pix. E agora o presidente Lula vem dando suas respostas. Durante essa semana, de sábado para cá, ele já deu duas. Primeiro, no evento de aniversário de 45 anos do PT, ele defendeu a Janja. Lula falou que a Janja dá pitaco e fala em casa como toda mulher deveria falar. O que ele fez com isso? Ele entendeu que a oposição está mirando na Janja para acertá-lo e ele resolveu fazer uma defesa pública, mas com viés para as mulheres. Por quê? Porque Lula entende também que deu derrapadas durante esse ano. Quando falou, por exemplo, que o homem ama mais a amante do que a própria esposa, e ele não quer cair nesse lugar de crítica das mulheres. Então ele aproveitou, fez um afago no público, no eleitorado feminino, e também disse que vai defender a Janja e que a Janja vai continuar fazendo o que faz, embora a oposição seja contra e protocole um pacote anti-Janja e diga que ela faz gastos que ela não deveria fazer no governo. Ele partiu para o enfrentamento, defendeu Janja e disse que ela vai continuar se comportando da forma como se comporta. Então, essa já foi uma pontuação importante que fez o presidente Lula em relação a como o governo vai reagir aos questionamentos da oposição. O segundo ponto ficou claro nos pronunciamentos de ontem e hoje. Lula fez anúncios do pé de meia. E qual é um alvo prioritário entre a oposição
dentro da oposição entre os ministros do Lula é o ministro da Educação, Camilo Santana, e o pé de meia. Há um questionamento sobre previsão de utilização de recursos, de execução de recursos que não estão devidamente colocados no orçamento. Isso ensejaria, segundo a oposição, um crime de responsabilidade que poderia levar a um impeachment de Lula. Lula fez, então, o quê? Um anúncio em relação ao pé de meia, dizendo à oposição: não adianta tentar bater nesta que é uma marca do Ministério da Educação. O governo vai continuar fazendo os anúncios do pé de meia. Então, o que Lula mostrou nos últimos dias é que ele vai partir para o enfrentamento e não vai recuar nos pontos em que a oposição faz questionamentos. Eustáquio e Kátia.